Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos as obras básicas do Espiritismo, composição do corpo doutrinário espírita, os prolegômenos, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênese. Um dia me disseram que iria renascer. Eu vinha de longe, de outras nações, e me indicaram o Brasil. Por que o Brasil? Perguntei. É que lá estuda-se a doutrina espírita, em todos os lugares daquele país. Bem, eu renasci e logo me apresentaram a doutrina espírita. Fui evangelizada e adorava rever meus amigos e amigas naqueles dias da evangelização. Os conteúdos que lá apresentavam me davam uma sensação de já ter conhecido tudo aquilo. Sim, os espíritas são preparados antes de renascer. Muitos aceitam continuar espíritas, outros nem tanto. E tantos outros fogem assim, assustados, jurando que não renasceram, que apenas apareceram na casa dos pais como um bebê gerado ali. Isso é bem complicado, a bem da verdade, inexplicável. Hoje, quando falamos sobre as 5 obras da codificação espírita, sentimos no coração a certeza de que o mundo caminha para a solução. Pode até demorar, mas esse tempo vai chegar. E o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese farão parte das casas, das escolas, das instituições. E todos os estudarão e terão a certeza de que no dia 18 de abril de 1857, Jesus enviou para o mundo não só a terceira revelação, mas igualmente entregou à humanidade o timão do seu barco para a proposta da evolução consciente. Isso é um fato, isso é um contexto, isso é um caminho. Vamos caminhar por ele? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 29 dessa série Espiritismo, um olhar. Hoje nós vamos tratar das obras básicas do Espiritismo. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma para que vocês possam entender o conteúdo que cada obra dessa da codificação contém. Então, nós já estudamos várias coisas até a chegada do Espiritismo e agora nós vamos estudar como que a espiritualidade determinou a colocação, né, dos textos e das informações, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese. E no estudo seguinte, que é o de número 30, nós vamos estudar as obras subsequentes também, algumas outras obras que Allan Kardec publicou, né? Mas, nesse nosso momento, nós vamos falar sobre as obras básicas. Com certeza, muitos já conhecem, já até estudam, mas tem aqueles que estão, talvez, vendo, né, pela primeira vez, para a gente ter uma ideia desse trabalho, de como a espiritualidade colocou para nós. Então, vamos pedir a Jesus, aos mentores amigos, que nos oriente nesse momento, para que a gente possa ser útil a esse trabalho. Que o Mestre nos abençoe e nos dê forças para continuarmos de uma maneira que seja interessante, né, para todos nós. Essas coisas são muito, muito boas, né, da gente estudar. Que a pessoa que começa a se interessar pelo Espiritismo, nossa, ele vai vendo coisas maravilhosas que vão acontecendo em suas vidas. Essa aí é uma proposta, né, que a gente tem observado nesses mais de 40 anos estudando a doutrina espírita, a gente observa isso, né?
como que a gente vai modificando lentamente. Sabe aquele levedo que você coloca lá na massa, que ele vai levedando a massa, né? Vai modificando a estrutura da massa, fazendo ela ficar mais cheia, mais informativa, né? Então, é mais ou menos isso que vai acontecendo conosco quando nós vamos estudando aí a doutrina espírita. E aí, quando a gente estuda e pratica, aí fica mais interessante ainda, né? Então, vamos lá, minha gente. Estudo 29, Espiritismo Moral, estudo 29, obras básicas do Espiritismo. A estrutura do Novo Tempo, um compêndio de informações que liberta o homem do materialismo e de arcabouços ultrapassados, indicando um caminho sem névoas, passível de verificações e pesquisas. Então, vamos lá. O materialismo ele praticamente está fechado em laboratórios, né? Ou então em conceitos preconcebidos de cada um. Agora, quando você estuda o espiritismo, não. Aí você vai verificar por pesquisa. Você vai ser o pesquisador. Você vai estudar e vai pesquisar. Então, esta é a grande deixa que o espiritismo nos dá. Nós temos que pesquisar. Sabe, aquele momento em que eu admiro o pesquisador, admiro o cientista, o filósofo, o teólogo, mas agora eu vou ser isso. Por quê? Porque o Espiritismo me entrega nas mãos toda uma proposta de pesquisas. Se eu quiser realmente, se eu me interessar realmente, nossa, quanta coisa boa tem aí para eu aprender, né? Então, vamos começar aqui uma reflexão. Em nosso estudo, o Espiritismo, um olhar, vimos como a sociedade humana e os homens se prepararam para receber a doutrina espírita. Eu falo da preparação psicológica, que só poderia vir com o fator histórico no qual todos nós estamos inseridos. Então, veja você, nós guardamos em nosso inconsciente, ao longo dos milênios, muitas informações que foram informações básicas de como o mundo aqui funciona, porque toda vez que eu fiz um trabalho, toda vez que eu participei de uma atividade, nas múltiplas encarnações que tivemos, toda vez que nós fizemos isso, nós fomos criando bases para conhecimentos superiores. Então, a evolução se faz assim. Nós vamos fazendo bases e o conhecimento superior vai chegando, vai se assentando nessas bases para vir outro conhecimento e nós vamos fazendo esse progresso espiritual. Então, para chegarmos a entender a doutrina espírita, nós tivemos que ter a história que vivemos e entender que estamos inseridos nessa história. Então, é o fator psicológico do inconsciente guardando bases e do tempo, né, da história, me dando mais condições de entender a minha participação na evolução. E isso coloca todos nós numa situação muito interessante, sabe? É uma coisa que nós devemos refletir sempre. Olha só, nós todos estamos nesse processo evolutivo, montando bases pelas nossas adequações, né, aos nossos trabalhos, aquelas participações que tivemos. Nós já fomos pedreiros, lavradores, nós já fomos motoristas, nós já fomos isso, fomos aquilo, tanta coisa, né? Então, isso faz a base. Aí, quando você chega, né, num determinado momento psicológico, que você pode suportar uma informação superior, aí essa informação chega. No nosso caso, nós estamos estudando espiritismo. Mas imagino, né, aqueles que estão estudando pesquisas profundas lá das ciências, que estão na busca do melhor projeto educacional, na busca do melhor projeto da medicina, por exemplo. Então, vão chegando a níveis que vão sempre avançando. Agora, o que ocorre com o espiritismo é que quando a gente chega no nível de buscar a doutrina espírita, é porque nós já temos muitas bases feitas, percebe? Nós já temos muita coisa arregimentada que pode nos conduzir aos conhecimentos agora dos planos superiores.
Então, nós temos o conhecimento que se faz para viver aqui, para estabelecer critérios aqui do mundo físico. O Espiritismo, ele nos dá condições de vivermos aqui as propostas do mundo físico em todos os seus segmentos, e começa nos inicia, né, no conhecimento das lições superiores, que são as lições dos planos espirituais, que gradativamente nós vamos nos assenhorear disso, porque isso é natural, faz parte da lei de Deus. Então, nós vamos com calma chegando lá. Agora, o nosso processo, quando nós já estamos aqui no Espiritismo, é de entender como que isso funciona. Por isso que no Livro dos Espíritos, que a gente, né, vai falar daqui a pouco, você tem lá, né, a volta ao mundo espiritual e a volta ao plano físico. São 2 capítulos diferentes, para que a gente possa entender como que a gente vai daqui para lá e como a gente vem de lá para cá. E quais são os intermeios, as possibilidades, as necessidades de tudo isso. Olha, meu irmão, minha irmã, quando nós chegamos nesse ponto de estudar isso de maneira clara, aberta, né, nós estamos entrando num contexto melhor, né, maior. Você há de convir comigo. Então, eu admiro a medicina, eu admiro a física, a química, a biologia, admiro tudo isso. Quem dera que eu soubesse tudo isso. Mas eu, hoje, estou muito envolvido com o Espiritismo. Por quê? Porque ele está abrindo bases reais para eu avançar no entendimento da evolução. Sem essa bobagem de saber se o planeta tem água, ou se tem atmosfera X ou Y, não sei nada disso. Deus não criou a vida só a partir da água, não. Né? O Leptrox, que é uma bactéria, no início da sua existência, ela mora na limalha de ferro e depois ela migra para o oceano. Então, meu irmão, minha irmã, você vê que nós temos que começar a avançar nesse negócio de água, né? A água é muito boa para nós aqui, excelente. Mas a água pode não ser necessária no outro planeta, com certeza não é. Lá tem outros fundamentos, né? Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui na nossa doutrina espírita, essa possibilidade muito interessante, né, de avançarmos nos conceitos e nos conteúdos. Não é? Então, veremos a partir de agora qual é o corpo doutrinário que compõe o Espiritismo. Suas obras básicas são o repositório das informações vindas da espiritualidade, portanto, com todo um grau de confiabilidade, não só pela origem, mas também pela lógica, como veremos. Todo aquele ou aquela que desejar discorrer positiva ou negativamente sobre o Espiritismo tem que, necessariamente, estudar estes livros. Somente assim torna-se pessoa com direito de apoiar ou negar, porque calcado no conhecimento e não nos achismos. Então, essa proposta que a doutrina coloca para nós, e que nós estamos colocando aqui agora para todos, é a proposta de quem tem nas mãos a certeza, a lógica. Né? Quem não tem nas mãos a justiça e a lógica não pode fazer uma proposta dessa. Por isso que nós estamos fazendo essa proposta. Você tem que estudar. Porque você tem que aprofundar em conhecimento, senão vai ser achismos. Então, aqui não conta a experiência de um homem que, de repente, ou uma mulher, teve uma visão, porque todo mundo tem visões, pode ter visões, e aí escreveu um livro sobre aquilo. Não. Aqui nós temos um compêndio, uma estrutura ditada por vários espíritos desencarnados em condições superiores. Porque não basta você estar desencarnado, você pode ter espírito desencarnado aí em processo de sofrimento, em processo de maldade, né? de omissões. Não, esses são espíritos superiores, que disseram para nós com toda a superioridade que eles possuem e que nós podemos constatar estudando. Agora, meu irmão, minha irmã tem que estudar, né? Senão eu vou ficar sem ter uma noção exata do que é.
Aqui tem uma coisa chamada prolegômenos, né? Que é uma folha de videira, né? Com com esse cacho de uvo e essas folhas. Então, a espiritualidade usou esse símbolo para falar sobre o espiritismo. Olha, então falaram para Kardec assim: porás no cabeçalho do livro dos espíritos a cepa que te desenhamos, que é essa daí, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, esse galho aqui, né? O corpo é a cepa. E o espírito é o licor que vai sair daqui. A alma, o espírito, ligado à matéria, é o bago, que é isso aqui. O homem que sensia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, nós temos que ter as vidas físicas, as reencarnações sucessivas, porque vai nos adequar a um novo processo e a um novo encaminhamento, como dissemos, né? Em cada situação, em cada encarnação, bases vão se formando. Muito embora a gente não tenha esse conhecimento atualmente, mas lá um dia, no futuro, quando nós pudermos acessar as nossas memórias, nós vamos ver o importante que foi. Naquele dia que eu fui uma lavadeira, naquele dia que eu fui um acendedor de lampião, né? Naquele dia que eu fui um trabalhador braçal, carregando coisas pesadas, naquele dia que eu fui uma mãe carregada de filhos. Enfim, isso tudo tem uma razão justa de ser. Por ora, a gente não tem essa análise com mais profundidade. Mas vejam vocês, nós chegaremos a ter esse acesso da nossa própria história. E aí nós vamos falar assim, nossa, como valeu a pena, né? Naquela época X, que eu estava fazendo isso, naquela época tal. Só que hoje a gente, por não saber disso, às vezes malbarata o nosso tempo. Deixa passar de qualquer jeito, né? Não dá a devida atenção. Esse prolegômenos, o texto é maior, ele está no início do Livro dos Espíritos, que você vai, com certeza, buscar, né, para estudar, e é assinado por alguns espíritos aí bem conhecidos, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Então, ali foi a Pleiade, né, que se responsabilizou por trazer até nós a doutrina espírita. Eu conheço uma menina que ela é assim, estudiosa, sabe? É lindo, né? Ela faz um trabalho lindo de pesquisa, sabe? Mostrando para nós que desde criança a gente tem que pesquisar. Observe essa menina, que coisa mais linda. E aí, gente? Olha, são 5 livros que um dia pretendo estudar um a um, entender cada coisa para ter uma vida mais tranquila e com muito mais conhecimento sobre ela. Perguntam-se tanto sobre de onde viemos, o que estão fazendo aqui e para onde vamos. É uma pergunta que se divide em 3 perguntas e cada uma precisa de 1 milhão de livros para ser explicada. Nossa, 3 milhões de livros! Mas a doutrina espírita explica em apenas 5. Então, gente, o que estamos esperando? Vamos estudar esses 5 que valem por 3 milhões! Vamos? Eu vou. Se você não for, vai ser difícil encontrá-lo ou encontrá-la por agora, lá na imortalidade. Muito obrigado, Luísa. Deus te abençoe, querida. Muito bem. Livro dos Espíritos é o nosso primeiro estudo. É a primeira obra da codificação, né, que temos que buscar para saber. Está aí a primeira obra. Quando Rivaio, que era o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, antes, né, de ser Allan Kardec, de usar o pseudônimo Allan Kardec, ele chamava o professor Rivaio. Quando Rivaio tinha tudo em mãos para editar o Livro dos Espíritos,
surgiu um problema. Qual seria o título e quem deveria assinar a obra? Como não se considerava autor, o Rivaio não se considerava autor, e sim um organizador, deu o nome óbvio de O Livro dos Espíritos, porque foram os espíritos que ditaram praticamente o livro. Por isso ele chama O Livro dos Espíritos. Mas alguém precisava assinar essa obra. Então, o Rivaio consultou aos espíritos e uma entidade deu para ele o nome de Allan Kardec. Essa entidade é o Zéfiro, um espírito que estava ali sempre com ele. Então, ele deu para o professor Rivaio esse nome Allan Kardec e disse para ele, você tinha esse nome numa vida passada, quando você era um sacerdote druida. Então, Allan Kardec é o nome de um sacerdote druida, que o espírito, que hoje conhecido como Allan Kardec, viveu lá nas Gálias, num tempo qualquer, como sacerdote. Quando você quiser e puder, dá uma lidinha sobre os sacerdotes druidas. Eles eram muito ligados à natureza, principalmente à árvore carvalho. Dá uma olhadinha lá. Bom, em 18 de abril de 1857, os primeiros exemplares saíram da tipografia de Boulle, em Saint-Germain-en-Laye. Não sei se é assim que pronuncia, mas vamos tentar. Cidade vizinha de Paris. Lançada no Palais Royal, em Paris, na forma de perguntas e respostas, originalmente compreendendo 501 itens. Continham 501 perguntas e respostas. O livro rapidamente correu o mundo e criou polêmica, provocando protestos de padres e cientistas céticos, mas atraindo a atenção de outros médiuns que entraram em contato com Kardec. Então, já tinha muito médium também, vivendo esses momentos de psicografias, de mesas girantes e de outras possibilidades de efeitos físicos também, de visão, de audição. Então, olha, tem alguém fazendo isso, que bom. Então, começaram a entrar em contato com o professor Rivaio, o Allan Kardec, e a partir daí juntou-se muitas pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, para compor o início, a história do Espiritismo. Bom, eram tantas novas revelações que ele, Allan Kardec, decidiu revisar mais uma vez e estender o livro. Então, a segunda edição, que é a definitiva que nós temos hoje, contém 1019 perguntas. E a última dessas perguntas é assim: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E parte da resposta é: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, mas são a fonte do bem, que são a fonte do bem e da felicidade. Então, estava criado o livro. E com ele, uma nova religião para os homens. Não estou dizendo que religião daquelas de liturgias, de ritos, nada disso. A religião no sentido de abrir o coração para o entendimento do Pai. Não aquela coisa fechada em templos, Não, uma religião bem aberta, uma coisa que nos conduza a entendimentos maiores, superiores. Allan Kardec, então, inicia a publicação da Revista Espírita em janeiro de 1858. Ele vai dizer, nós vamos estudar um pouquinho sobre a Revista Espírita, mas no nosso próximo estudo de número 30, só que como Kardec fez uma alusão em janeiro de 1858, quando ele criou a Revista Espírita, ele colocou, olha, a rapidez com a qual se propagaram em todas as partes do mundo os fenômenos estranhos das manifestações espíritas é uma prova do interesse que causam. Simples objeto de curiosidade, a princípio, não tardaram em despertar a atenção dos homens sérios que entreviram, desde o início, a influência inevitável que devem ter sobre o estado moral das sociedades.
Então, ele já estava... Foi lançado em abril de 1857. Em janeiro de 1858, quer dizer, quase um ano depois, ele já tinha essa informação, que era muito rápida a propagação dos ensinamentos espíritas, né? Então, chamava a atenção de homens sérios, né? E que isso já dava uma intenção, uma forma, né? Da ação daquilo sobre a sociedade. Ou seja, uma coisa que chegou para mexer. As pessoas que entravam em contato com o espiritismo, e geralmente também eram homens cultos, né? Pessoas, muito mulheres e homens cultos, como Madame de Staël, que foi uma romancista daquela época, chamou a atenção dela, chamou a atenção de Victor Hugo, chamou a atenção de vários cientistas, né? De Victor Sardou, que era também um literato, e a coisa começou a acontecer. Tem uma nova possibilidade de entendermos a vida, que hoje está sendo aí colocado para que a gente estude. Então, foi assim que tudo começou. E interessante que, se nós pensarmos em nós, assim também que começa conosco. Muitas vezes a gente tem o hábito de falar que a pessoa vai para o centro espírita pela dor ou pelo amor, né? Quando a coisa está muito difícil, está doendo muito, vai pedir socorro lá. Mas tem aqueles que chegam lá por querer saber mesmo, né? Por interesse. O que está acontecendo? O que é isso? Então, quando o espiritismo, quando os centros espíritas fazem uma atividade social, por exemplo, quando o centro espírita cria, né, uma apresentação de teatro ou um filme relacionado ao tema sobre EQMs, né, experiências de quase morte, então que muita gente vai, né, então isso mexe com a sociedade. O que está acontecendo? Olha, isso ali é um trabalho dos espíritas e tal, então as pessoas ficam motivadas, eu vou lá saber o que é aquilo, né? Porque a curiosidade humana é que fez o homem chegar onde ele chegou. Daí que a pessoa fez essa curiosidade. Nós fizemos, certa feita, um trabalho chamado, um filme, né, chamado Vida Depois da Morte, Vida Depois da Morte, da Colômbia. Gente, numa noite, o teatro era imenso, né? Numa noite nós colocamos 5.000 pessoas no cinema. Eram 2 sessões, com 2.500 cada sessão. E para sair 2.500 e entrar 2.500? Demorava, mas demorou muito. Aí nós tivemos que repetir o filme, né? Aí foram mais 2 sessões desse porte. E a sociedade fica abalada. Ok, vê aquela fila imensa, 2.500 pessoas na fila, você imagina o tamanho que dá essa fila. E essa fila virava quarteirões, vira para cá, vira para lá e tal. E as pessoas ficavam encantadas, gente, o que está acontecendo? É um trabalho espírita. Isso mexe, isso chama a atenção das pessoas. Um teatro espírita, por exemplo, chama atenção. Feiras, né, de artesanatos, coisas assim, chama atenção. Nós não vamos para a rua fazer um trabalho de pregação, não. A gente vai para a rua para dizer para a sociedade, olha, venha até nós. Nós temos os nossos cantinhos, né, que a gente estuda, venha conhecer. Aí tem esses congressos espíritas que chamam a atenção de muita gente também, né, com pessoas conhecidas, os palestrantes muito conhecidos, autores de livros, e ali vai chamando a atenção da sociedade para conhecer a doutrina espírita. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo para divulgar a doutrina? As ideias novas que deles surgem se popularizam cada dia mais, e nada poderia deter-lhes o progresso, pela razão muito simples de que esses fenômenos estão ao alcance de todo mundo, ou quase todo, e que nenhuma força humana pode impedi-lo de se produzir. É assim que Allan Kardec coloca lá na Revista Espírita, de janeiro de 1858. Ou seja, ele coloca, nenhuma força humana pode impedir, porque tem a lógica, tem a justiça, tem o Evangelho de Jesus, tem Jesus como guia, modelo da humanidade, e tem toda uma informação do que seja essa vida no plano espiritual, ou seja, a vida depois da morte ou do desencarne, que as pessoas temem muito, não é? Então tem toda essa informação ali. Ainda na primeira obra, olha, a segunda impressão
e definitiva do Livro dos Espíritos ocorreu em 1860, contendo as atuais 1019 perguntas e respostas. Bom, esta obra, ela contém os princípios do Espiritismo sobre as causas primárias, os elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns. Então, nós temos aqui uma informação do que é o Livro dos Espíritos. Você vê que ela tem uma parte científica, né? Causas primárias, sobre a relação de matéria, energia, fluido cósmico universal, os elementos gerais, né? Matéria, espírito e Deus, né? A criação, como foi, e o princípio vital, né? Que vem do fluido cósmico universal, a nossa imortalidade através dessa coisa de reencarnar, desencarnar e continuar a vida, né? E a natureza dos espíritos, como eles são, suas relações com os homens. Aí depois tem uma parte só de leis morais, 12 leis morais, né? Lei da sociedade, lei do trabalho, lei da igualdade, lei da fraternidade, enfim, lei da sociedade, né? Uma série de coisas importantíssimas para que a gente possa crescer moralmente. E vai falar também da vida futura, do porvir da humanidade, isso de acordo com os ensinamentos superiores, através de diversos médios. É aqui que nós temos que dar uma reflexão muito séria. Quer ver? Olha só, tem muita gente que, por não conhecerem o que é o Espiritismo, começa a falar que o Espiritismo é obra de espíritos satânicos. Olha, é claro que existem espíritos desencarnados aqui no nosso planeta e que são espíritos realmente ainda vinculados, né, às estruturas da maldade. Mas eles vão mudar, um dia desses eles mudam, porque eles são filhos de Deus, são filhas de Deus. Mas então você não pode considerar que tudo que vem do mundo espiritual vem desses espíritos. Muita coisa, muitas comunicações, às vezes, são mesmo vindas deles, e são comunicações fraudulentas, que a gente vê, assim, dando uma lida, você já sabe que tem fraude ali. Agora, os espíritos que trabalharam com Allan Kardec eram espíritos de situação superior. Não é porque, como não tem inferno, ou seja, ninguém fica eternamente queimando lá naquele fogo dela do inferno, como diziam, então a pessoa, o espírito, ele vai progredindo. O processo da evolução, ele nos chama a esse progresso. Então é preciso entender que se você tem lá no mundo espiritual espíritos de baixa, média frequência, você tem de altíssima frequência. E os espíritos que trouxeram a doutrina espírita são de alta frequência. Mas como é que eu sei disso? Como é que você pode saber disso? Estudando. Você vai ver a lógica, você vai ver a justiça, você vai ver tudo se encadeando. Aí você entende, olha, se esses espíritos escreveram isso, é porque eles têm esse conhecimento. E como eles conseguem esse conhecimento? Porque já evoluíram bastante, já entenderam a lei de Deus. Então, tome cuidado para que você não seja pego ou pega assim, nessas malhas de informações erradas. Tá? Allan Kardec sabia que isso podia acontecer, então ele analisava detidamente as comunicações e tinha um grupo de pessoas que o ajudavam também, encarnados. Pessoas inteligentíssimas que estavam ao lado dele, né? Como o próprio Camille Flammarion, um grande astrônomo da época, o Victor Hugo, outros mais, Sir Didier, que era um homem extremamente culto, que ficavam ali com ele, sabe, trabalhando, vamos analisar juntos. Foi um trabalho meticuloso que a gente não pode dizer assim, de uma maneira rápida e refletida, que é obra, né, dos espíritos atrasados, dos espíritos demoníacos. É uma pena que tem gente que ainda fala isso, né? Bom, o Livro dos Espíritos é obra fundadora do Espiritismo. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina.
lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação espírita. A sua edição definitiva é composta de 4 partes. O livro primeiro, Causas Primeiras. No livro segundo, Mundo Espiritual e dos Espíritos. O livro terceiro, Leis Morais. Livro quarto, Esperança e Consolações. Vamos ver o que o Kiko tem para dizer para nós. Observe. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, abriu-se enorme janela para a imortalidade. Até então, ela era falada como algo muito abstrato, sem uma referência maior que deixasse aos pesquisadores uma forma de pensar o reino dos imortais e como seria esse tal reino. Talvez as pessoas daquele século XIX que tiveram acesso ao Livro dos Espíritos guardassem consigo uma ponta de dúvida. Afinal, era o novo que surgia, quebrando paradigmas e trazendo informações muito concisas. Verdades demais para serem aceitas de um momento para o outro. O fato é que muitas coisas aconteceram após o lançamento do Livro dos Espíritos. Muitas pessoas encontraram nele abrigo tanto para suas pesquisas quanto para suas dores e tormentos. Afinal, o livro nos diz que nós somos imortais e que estamos temporariamente internados no corpo físico a fim de depurar nossos conhecimentos e conteúdos mentais de propostas estranhas às leis divinas. E que, vencido esse momento, nós retornamos para nossa casa de origem, que é a pátria espiritual, verdadeira e que nos aguarda. Diz ainda mais que aquilo que nós não conseguimos viver nessa vida, nós poderemos viver em outra. Afinal, os sonhos servem para alinhavar propostas e realizações. E o Espiritismo nos diz que sim, nós podemos sonhar, mas que sejam sonhos nobres. Bom, segunda obra agora, que é o Livro dos Médiuns, né, que é um livro que a sociedade precisa ter. Não só os espíritas, mas todo mundo. Porque a mediunidade se faz em todos os lugares. Essa comunicação, esse contato, né, com os espíritos, isso é desde que o mundo aconteceu, né? Só que não tinha um livro que explicasse isso, que trouxesse para a humanidade a naturalidade deste fato, que é da comunicação com os espíritos. E aqui nós vamos aprender isso no Livro dos Médiuns. Então vamos lá um pouquinho. Bom, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, hoje não se evoca mais, tá, gente? Antigamente eles evocavam. Espírito tal, precisamos falar com você. Isso foi no início da codificação. Hoje, a gente já, como disse Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, então a gente aguarda a proposta do Espírito Comunicante, né? Então, segunda obra da codificação espírita foi publicada em 15 de janeiro de 1861, em Paris, e tem como conteúdo doutrinário o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Então, veja bem, somos médiuns? Sim, todos somos médiuns, como o próprio livro diz isso. Num grau qualquer, todos somos médiuns. E uma outra informação interessante que tem no Livro dos Médiuns é que a mediunidade independe da moral do médium. Então, você pode ter um médium completamente fascinado, né? Obsidiado, falando, escrevendo coisas de níveis inferiores. Então, a mediunidade não é um dom, mediunidade é uma coisa de todo mundo. Só que, como é que eu trabalho com a minha mediunidade?
Eu tenho a faca da cozinha. Eu uso a faca para quê? Se eu usar para o bem, ótimo, ela vai ser um excelente instrumento, né, na minha casa. E se eu usar para o mal, né, eu posso cometer até homicídios e suicídios. Então, veja você, que o médium é comum, ele está em todos os lugares. Todas as igrejas, todas as religiões, todas as ciências, filosofias, tudo tem médium lá. Mas não sabem que são, às vezes. Às vezes tem uma noção. Eu tive uma intuição. O próprio Einstein dizia, né, que é 10% de transpiração e 90% de inspiração. Então, veja, essa inspiração vem, ela pode vir, né, dos espíritos. Então, é preciso saber que todo mundo é médium, todo, num grau qualquer. E o que acontece? Como a mediunidade independe da moral, então, para que a prática mediúnica seja, de fato, um projeto interessante para a humanidade, para a pessoa, né? Então ele tem que ter conhecimentos. O livro dos médiuns vai explicar isso para ele. Como é que deve ser, quais são os tipos de mediunidade, como é que a gente age dentro do processo mediúnico. As primeiras investigações de Allan Kardec tinham por foco um fenômeno bastante comum em meados do século XIX na Europa e nos Estados Unidos, o das chamadas mesas girantes ou dança das mesas, em que certa quantidade de pessoas se reuniam em torno de mesas para se entreter com deslocamentos insólitos e aparentemente involuntários, realizados por esses móveis. Bom, apesar do nome, era comum, segundo diversos relatos da época, a ocorrência de fenômenos semelhantes com objetos variados. Aí então está, né? Você vê que as pessoas estão sentadas em torno de uma mesa, eles colocam as mãos sobre a mesa, eles não tocam a mesa, e a mesa levanta, tá vendo? Ela ergue, fazendo esse fenômeno acontecer. Isso que chamou a atenção de Allan Kardec, né? Pode ser um magnetismo, pode ser uma força fluídica, claro que é. Mas como é que essa força fluídica faz essa coisa levantar? Então, os médios estão oferecendo o ectoplasma aqui, né, que é a força fluídica. Então, os espíritos utilizavam da força ectoplasmática dos médiums e faziam a mesa levantar. Aí depois eles começaram a estabelecer lá um sinal, né? Levantou. Então, eu vou fazer uma pergunta. A mesa ia batendo um pé no chão, né? Então, aí fizeram uma decodificação. Primeiro assim, não, né? Isso assim, sim, uma batida, não duas batidas, digamos. Agora vamos formar frases. Então, letra A, uma batida, letra B, duas batidas, e assim sucessivamente. Isso era demorado, minha gente, mas se tinha comunicações. Só que não eram comunicações ainda de elevado teor ético, moral, científico. Aí, quando o senhor Allan Kardec, o seu professor Rivai, vai ver essa coisa toda acontecendo, aí que ele fala, peraí, isso aí tem um efeito inteligente, que ele fazia perguntas profundas, eles respondiam, né? E os médios, quase sempre analfabetos, principalmente as mulheres, não podiam estudar, poucas estudavam, então elas não tinham esse conteúdo de memória ou de conhecimento para dar respostas profundas. Então ele falou a séria frase, isso aqui tem um efeito inteligente, né? Então, se tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Então ele vai, a partir daí, buscar as causas disso aí. É onde ele encontra os espíritos que falam para ele, somos nós que estamos fazendo isso. A partir desse momento, ele toma uma decisão, então vamos estudar isso. Que aí surge, né, o livro dos Espíritos. Então surge, por quê? Pela mediunidade. Então até aqui não se tinha uma noção muito exata do que era, mas a partir do livro dos médiuns, já que se começa a ter uma informação bastante abalizada do que seja essa coisa chamada fenômeno mediúnico. Bom, alguém fazia uma pergunta, né? Já estava falando sobre isso, e estabelecia critérios, como uma batida para sim, duas para não. Em certos casos, um interrogatório feito à exaustão obtinha sucessivas respostas corretas. Com o tempo, esse método de comunicação foi sendo depurado, passando pelo uso de um lápis amarrado a um cesto
em cuja borda um ou mais médiuns colocavam seus dedos até chegar à moderna técnica da psicografia. Assim, Allan Kardec se empenhou em fazer um estudo analítico das diversas modalidades de comunicação estabelecidas entre os homens e os espíritos, que resultou em Livro dos Médiuns. Você vê que o que ele fez? Ele falou, isso aqui tem uma causa inteligente. Então, vamos ver essa causa. A causa são os espíritos desencarnados. Como é que faz essa comunicação? O que acontece com essa comunicação? Então, hoje nós temos, né, conhecimentos mais aprofundados também a partir do Livro dos Médiuns, explicando o mecanismo da comunicação. Mas aqui nós estávamos no início, olha aí. Era uma pranchetinha, né, uma coisa assim, punha-se o lápis e os médiuns só tocavam nela e ela saía escrevendo, pela ação do espírito. Então, o espírito utilizava o fluido material do médium, que é o ectoplasma, né, o outro que possa ter, ou então fluido misto também dos espíritos com do médium, e ali eles faziam essa coisa acontecer, né? Os recados iam saindo. É maravilhoso, né, gente? Então você tira essa coisa do demoníaco, sei lá, do pejorativo, né? Do esquisito, para uma coisa natural, que era o processo que eles tinham. Depois não. Depois eles anularam essa prancheta, tinham também com cestinha, né? Anularam tudo isso, pegavam direto o lápis, né, e escreveram. Como é o caso do psicografia, que a gente vê do Chico Xavier, né, de outros médicos psicógrafos. Ensino, né, que está lá no frontispício do livro, está assim, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros e manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Então, você pegava o livro, estava essa informação. Ó, esse livro aqui vai ensinar sobre a teoria e todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Então, eu vou estudar essa coisa, como funciona. Então, é o frontispício do Livro dos Médiuns, que trata dos seguintes tópicos. Há espíritos. E se você não acreditar que tem espírito, meu irmão, minha irmã, não continue lendo o livro, porque você não vai entender nada. Você tem que entender, você acredita que tem um espírito desencarnado ou você acredita que morreu, acabou? Aí você tem que fazer esse primeiro exame. Por isso Kardec põe esse capítulo aí. Se você não souber, se você não acreditar, se você não ter ciência disso, não adianta você ler esse livro. Do maravilhoso e do sobrenatural. Ou seja, não tem nada de maravilhoso e sobrenatural. É natural. Faz parte da lei de Deus esse processo de comunicação entre nós. No princípio, a gente estava usando materiais como lápis, mesas, essas coisas todas, mas futuramente é só o pensamento. Você captura pelo pensamento. O método disso acontecer, o sistema melhor para que tudo aconteça. Tá? Então, na segunda parte, o assunto das manifestações espíritas e classificação dos médiuns, bem como guia para a prática mediúnica nos moldes da moral. Aí sim, Allan Kardec vai dizer, não, vamos fazer disso um trabalho tal que seja útil, mas o médium tem que ter uma equipagem moral superior. Né? Na Revista Espírita de janeiro de 1861, Allan Kardec escreveu: este trabalho, não temos dúvidas a respeito, provocará críticas da parte daqueles de quem desagrada a severidade dos princípios. Pode ser que nos acusem de queremos fazer escola no espiritismo. Se é fazer escola, procurar nessa ciência um fim útil e proveitoso para a humanidade, teríamos o direito de nos sentirmos envaidecidos com a acusação. Ou seja, você pode falar que é uma coisa, que é uma escola, sim, porque vai ajudar as pessoas a entender. Então, o Espiritismo, ele é uma grande escola. O próprio Emmanuel, através do Chico Xavier, vai nos dizer que o Centro Espírita é a universidade da alma. Então, não tem como eu ficar preocupado, isso aqui é uma escola? Eu já vi
diretores, né, dizer assim, às vezes o expositor chegava lá, era uma reunião, né, fechada para os médiuns, só, e aí o expositor levava lá um tipo didático, né, para mostrar como é que era. Aí o diretor falava assim, isso aqui não é professor e aluno. Nossa, eu achava aquilo a coisa mais estranha. Como, se eu estou estudando uma coisa tão complexa quanto o espiritismo, eu não posso ter uma representação num quadro, fazer um esquema lá no quadro, fazer uma proposta pedagógica? Olha, se o próprio livro dos Espíritos é pedagógico, então tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que dá opinião daquilo que não sabe. Infelizmente, eu acredito que esse tipo de diretor está acabando, né? Tivemos muitas pessoas que sabiam um pouco, tinham um coração muito grande, eram muito amigos, né? Gostavam de fazer o trabalho e faziam a coisa acontecer. Mas no campo do entendimento intelectual do trabalho, poucos tinham avanços para chegar ao entendimento da doutrina. Então, eles acusavam, não pode usar quadro aqui, não. Meu Deus, mas então ele tem no contra Emmanuel, que diz que o Centro Espírita é a universidade da alma. Como é que eu estudo? Eu estudo pedagogicamente. Hoje a gente usa slides, né? Usa sons, usa várias coisas, e o próprio quadro. Se você quer aprender espiritismo, meu irmão, tem que ser por aí. Bom, continuando então, mas uma tal escola não necessita de outro chefe que o bom senso das massas e a sabedoria dos bons espíritos quer criar independentemente de nós. Se o nome é necessário, escreveremos em seu frontispício, né? Escola do Espiritismo Moral e Filosófico. Pronto. Aí acabou. O próprio Allan Kardec fala que é uma escola. Olha, dizer para você, seriamente, se você for diretor de Centro Espírita, é um cargo assim de excelência, né? Mas tome cuidado com o que você vai propor nas reuniões de diretoria. Veja se isso aí está na obra de Allan Kardec, veja se está no Evangelho de Jesus. Se não tiver, foi ideia sua, tem que analisar bastante se é uma ideia de aprimoramento, que a gente não pode mudar o que foi proposto pela espiritualidade superior e pelo Senhor Jesus. Senão a gente vai cair naquele personalismo que Emmanuel fala, né? A casca escura do eu, que só vê coisas fechadas dentro da pessoa e que quer que aquilo seja realizado lá no centro. Não, analisa bem, sabe? Analisa, porque tem muita gente aí fazendo coisas, falando coisas desnecessárias. Tome cuidado. Sabe? O trabalho de Jesus é aberto, é para todos. Jesus falou, ide e pregai. Ele não mandou a gente fazer curso nenhum. A gente faz o curso por necessidade. A gente tem que entender que temos que estudar. Mas o principal é a disposição para o trabalho. E a pessoa, então, disposta ao trabalho, vai aprimorando, vai estudando. Aí já é dever de quem vai fazer o trabalho, né, de exposição, de pregação do Espiritismo. Aí já é dever dele estudar. Então, ninguém precisa me mandar estudar. Isso eu tenho que entender que eu tenho que estudar. Eu tenho que aprender, eu tenho que confabular, trocar informações. Agora, tem lugares aí que são complicados, né? O trabalhador tem 40 anos de trabalho, chega lá no centro, muda de cidade, vai lá no centro e eles têm a coragem de dizer para ele que tem que fazer o ESD lá daquele centro. Ah, mas eu fui professor do ESD, eu fui professora do ESD. Não, você tem que fazer o nosso ESD. Olha, gente, isso aí é complicado. Não entre nisso, senão você vai ter que responder por isso. Bom, antes da terceira obra, eu vou pedir para minha amiga Gilmara falar alguma coisa para nós sobre esse trabalho do Livro dos Médiuns. Vamos observar. O Livro dos Médiuns. Há quanto essa humanidade sofreu por desconhecer os meandros da mediunidade. Ela é um sentido novo e que tantos médiuns ao longo de séculos, de milênios, não tinham informação. E por isso sofreram até se ajustarem perante as informações que chegavam
e que não se sabia de onde. Tiveram aqueles que informavam ou que abrandavam as pulsões mediúnicas com palavras, encorajamentos, passes e até ritos curandeiristas, como se a mediunidade fosse uma doença. Não, ela não é uma doença. A mediunidade é uma forma de comunicação psíquica, sem o concurso da fala. Comunicação do futuro, mas que começa a erguer na psique humana, desde que este saiu da irracionalidade. Então, são necessários ajustes finos em relação a ela. Desta forma, muitos médiuns foram julgados como os bruxos e bruxas, parceiro dos demônios ou agente das trevas, e foram mortos a pedradas para lapidar seu corpo ou queimados para purificar suas almas. Dores atrozes impostas pela ignorância. Até que surgiu o Livro dos Médiuns, dentro do cômputo doutrinário espírita. Assim, podemos nós entender melhor sobre a naturalidade das comunicações mediúnicas. A partir de então, os médiuns encontraram um compêndio, um abrigo, orientações necessárias para a perfeita prática da mediunidade. Ah, meus irmãos, sabe-se que a mediunidade independe da moral. Então, para melhor praticá-la, é dever de todos nós, desenvolver junto com a inteligência a moral. E assim, estaremos livres para entender e praticar a mediunidade. E que seja sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Gilmara. Muito obrigado, tá? Agora nós vamos falar da terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse momento, né, bonito, que foi, né, a chegada no mundo do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, esse livro nos ajuda, mas ajuda muito mesmo a entender o Evangelho de Jesus. Então, vamos lá, né? Terceira obra da codificação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado pela primeira vez em 15 de abril de 1864 na França, escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências, sem figuras nem alegorias, contém a essência do ensino moral de Jesus. Por isso mesmo é o abrigo onde os adeptos de todas as religiões podem reunir-se, o estandarte sob o qual todos os crentes podem colocar-se, porquanto jamais foi objeto das disputas religiosas que em todas as épocas e em todos os lugares têm dividido a humanidade. Então, o que Allan Kardec fez? Ele pegou o Evangelho, tirou só o ensino moral do Evangelho, né? Só aquilo que pode e vai nos modificar, e ali ele vai analisar o ensino moral de Jesus. Agora, milagres, predições, né, e outras coisas mais que estão relatadas nos evangelhos, ele deixou para estudar separadamente. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, é só ensino moral. Quando a pessoa tem, né, a possibilidade de estudar o Evangelho, vai perceber isso. Tá? Na introdução da obra, Allan Kardec divide didaticamente os relatos contidos nos evangelhos canônicos em 5 partes. Tá? Ele pega os evangelhos canônicos, canônico significa que tem a mesma ressonância, né? Vem de cânon, que é o mesmo conteúdo, por isso que separou Marcos, Lucas, João e Mateus. Aí depois tem os sinóticos, que são outros escritos que não se colocou ali no Novo Testamento. Bom, então, nesses canônicos, então, estão lá os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições e as palavras que serviram de base aos dogmas e aos ensinamentos morais. Segundo Allan Kardec, se as 4 primeiras foram, ao longo da história, objeto de grandes controvérsias, a última tem sido ponto pacífico para a maior parte dos estudiosos, que é o ensinamento moral. Agora, o negócio de atos ordinários da vida de Jesus, milagres, predições, né?
palavras que eles usaram para dogmas, né? Como Jesus falou assim, eu e o Pai somos um, né? Então eles já começaram a falar que Jesus é Deus. São bases, né, que tiravam ali. São controversos essas coisas, né? Então Allan Kardec vai estudar isso separadamente. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai estudar só o ensino moral de Jesus, tá? Bom, longe de pretender criar uma Bíblia espírita, ou mesmo de objetivar uma reinterpretação espírita desse livro sagrado, Kardec se empenha em extrair dos evangelhos princípios de ordem ético-moral universais e em demonstrar a sua consonância com aqueles defendidos pelo Espiritismo. A obra traz ainda um estudo sobre o papel de precursores do cristianismo e do Espiritismo, como, por exemplo, Sócrates e Platão, analisando diversas passagens legadas por estes filósofos que demonstrariam claramente essa condição. Aí eu vou perguntar para você agora o seguinte: você acha que o Espiritismo é uma obra demoníaca quando o próprio codificador busca o ensino moral de Jesus, analisa Jesus, pega Sócrates, pega Platão, inclusive no Evangelho tem os 10 mandamentos também de Moisés lá no início? Você acha isso assim, fora do eixo? Entende? Por que as pessoas falam mal do Espiritismo? Porque não sabem disso. E qual é a nossa proposta de fazer esse estudo, Espiritismo Olhar? Para mostrar o que é o Espiritismo. Mas desde a sua base, desde quando a sociedade foi se preparando lá na França e no mundo, né, a partir do século XVIII, com a questão do iluminismo, da Revolução Industrial, para ver como é que aquela base, né, foi realizada para chegar, né, um ensinamento dessa monta. Então, Allan Kardec une o Espiritismo ao Evangelho. E vamos estudar o Evangelho agora de forma clara, aberta. É isso errado? Percebe como que as pessoas, quando começam a falar mal do Espiritismo, você logo vê que são pessoas que não têm condições nenhuma de dizer isso, porque não sabem nada, não entendem nada. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta qual o espírito, né, que Deus nos deu para ser guia e modelo da humanidade. Guia e modelo. O que é a resposta? Ver de Jesus. Então, a partir dali, Allan Kardec une o Evangelho ao Espiritismo. Porque se o Espiritismo não tivesse o Evangelho, seria apenas uma proposta científico-filosófica, sem nenhum avanço moral, sem nenhuma proposta de avanço moral. Mas quando ele coloca ali o Evangelho de Jesus, que é a proposta da moral pelo amor, aí muda tudo. Então, é isso que nós temos que analisar quando estivermos falando de Espiritismo, para a gente não dar opinião errada, né? Para a gente não cometer enganos que muitos estão cometendo aí. E desde que a doutrina espírita chegou, pessoas inadvertidas, inapropriadas, maldosas ou ignorantes, ficam dando opiniões daquilo que não sabem, né? Agora nós vamos para a terceira obra. A terceira obra, né, ainda é o Evangelho segundo o Espiritismo, e na Revista dos Espíritos, na Revista Espírita de 1864, foi escrito assim, olha, Allan Kardec escreveu na Revista Espírita de abril de 1864. Esta obra é para uso de todos. Cada um pode colher os meios de conformar sua conduta moral à moral, sua conduta à moral do Cristo. Além disso, os espíritas aí encontram as aplicações que mais essencialmente lhes concernem. Graças às comunicações de hora em diante estabelecidas de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada em todas as nações pelos próprios espíritos não mais será letra morta, porque cada um compreenderá e necessariamente será solicitado a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. Observe que as pessoas tinham se afastado do Evangelho de Jesus, do cristianismo. Filósofos lá começaram a falar, olha,
Não precisamos de cristianismo. O cristianismo é um mal para a sociedade. A religião é o ópio do povo. Por quê? Era uma coisa fechada, litúrgica, dogmática. Aí o que o Espiritismo faz? Ele abre isso tudo. Não temos dogmas, não temos nada fechado, temos tudo aberto. Vamos estudar juntos? Vamos estudar? Vem para cá para a gente trabalhar junto. Então, aqueles que interessam, né, vão aprendendo, vão se desgrudando das liturgias, dos ritos, dos dogmas. E agora, aqueles que querem permanecer, fiquem, tudo bem, a gente não está aqui questionando isso. Mas nós estamos falando da proposta espírita. Né? Que a proposta espírita é essa, é de você deslocar-se de coisas fechadas, dogmáticas, ritualísticas, litúrgicas, para uma coisa aberta. Uma coisa de tribuna, uma coisa de carteira de universidade. Né? Uma coisa de debate. E aí você vai aprendendo. A lição maior do Espiritismo é o Evangelho. A lição maior. Porque o que vem depois são consequências. Agora vamos para a quarta obra, chamada por ele de O Céu e o Inferno. Ele vai analisar o que é isso. Céu e inferno, que era muito falado na época. Sabe? Era muito colocado mesmo na época como caminhos, né? da alma ou do espírito para depois da morte. Então, nesse livro vai ser estudado isso. Olha, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é um livro espírita da codificação de Allan Kardec. Ele foi publicado em Paris em 1º de agosto de 1865 e é uma das obras básicas do Espiritismo. Na primeira parte, Allan Kardec realiza um exame crítico, procurando apontar contradições filosóficas e incoerências com conhecimentos científicos superáveis, segundo ele, mediante o paradigma espírita da fé raciocinada. Isso aí foi aquilo que deu o clique, né? Fé raciocinada. Por quê? Porque as pessoas estavam distanciando, né, do cristianismo ou daquilo que se chama religião, né, do conceito de cada segmento, né, ou de cada indivíduo. Ele estava distanciando, por quê? Porque ele não via justiça entre o que se falava sobre Deus e as coisas que aconteciam a largo, né, em seu derredor. Por exemplo, a miséria, a riqueza, né, a saúde, a doença. Tinha uns que tinham tudo, outros não tinham nada. Né? Crianças que nasciam com enfermidades desencarnavam rapidinho. Enfim, não tinha justiça nesse rolo todo. Os maus sempre sobrepujando, os corruptos sempre ganhando mais, e não tinha justiça para isso. Então as pessoas estavam desanimadas com a religião, porque havia a pregação, mas não havia a prática. Né? Era bonita a teoria, mas a prática, nada. E o que aconteceu, então? Allan Kardec estabelece uma situação, e os espíritos, com certeza, chamada fé raciocinada, ou seja, para eu acreditar, eu tenho que saber. Eu tenho que entender. Então, não adianta eu falar, eu acredito em Deus, eu acredito nos Espíritos, eu acredito que eu vou evoluir, eu tenho que raciocinar sobre isso. Então, o Espiritismo dá as ferramentas desse raciocínio. Quando ele vai falar de reencarnação, vai mostrar, né, que os Espíritos reencarnam para resolver suas questões perante a lei, né, que eles trazem do passado, ou então constrói aqui nesse futuro mesmo. Então, o que é pobre, miserável hoje, pode retornar numa próxima encarnação de uma maneira melhor. O que é doente se salva, né? Se cura da doença e volta sadio. Então, essa proposta, que não era proposta espírita, já tem, né? Era uma proposta milenar da reencarnação, mas estabelece a justiça. Então, é justo. Olha, se eu fui corrupto numa encarnação, roubei a beça, né? Usufruir dos bens públicos. Na outra encarnação, o que é que eu vou nascer? Eu vou nascer cheio de problemas para serem resolvidos, porque eu fui um indigente
Eu mexi na justiça de Deus, eu tirei do que não era meu para apropriar, então eu vou ter que resolver sobre isso. Aí vem a justiça. E aí outras coisas também, né? Que por exemplo, no próprio estudo da teologia, quanta coisa não eram resolvidas ali, não são resolvidas até hoje. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, o Espiritismo dá para nós essa orientação da evolução, nós estamos num processo de evolução e que vimos lá de outros reinos, desde o mineral, né, até chegarmos ao homem, e vamos continuar essa progressão. Então, isso é raciocinado. Por isso que a gente fala que tem que estudar, para você criar a tua fé raciocinada. Ou seja, não é a fé porque algum sacerdote disse, algum pastor disse, algum médium aí disse. Não, a fé que eu botei agora é porque eu estou entendendo. Eu cheguei a essa conclusão. Como Jesus, quando ele fala com Nicodemos, né, sobre reencarnação, que muita gente complica a interpretação daquela conversa de Jesus com Nicodemos. Então, Jesus fala assim, se você está assustado com isso aqui que eu estou falando para você, imagine se eu te disser as coisas dos céus. Ou seja, é preciso a gente vencer etapas. Nós falamos isso no princípio do estudo. Eu tenho que vencer etapas. Eu tenho que buscar cada vez mais avançar nessas etapas para eu começar a entender mais a natureza da vida. Hoje nós já sabemos, né? A ciência aí coloca que nós moramos num universo, que é uma coisa gigantesca, e que nós moramos numa galáxia, que é segundo André Luiz, uma cidade sideral, e moramos num sistema solar que tem o Sol como centro e os planetas girando em torno dele, e nós também morando num planeta que gira em torno desse Sol. Ou seja, nós já sabemos disso. Então, a minha casa deixou de ser da rua tal, número tal, para ser o universo. Eu moro no universo, na galáxia, que nos dá o nome de Via Láctea. Minha gente, é isso. Isso é raciocinar. Isso é fé raciocinada. Foi o que Kardec propôs. O Espiritismo tem que ser a fé raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da história da humanidade. Então, você que estudar a história da humanidade, você vai usar o raciocínio para entender como é que as civilizações chegaram, cresceram e decaíram. Por que isso? Para que isso? Por que essas civilizações, ou cada civilização deixou aí de legado para a humanidade? Tudo isso a gente vai estudar, a gente vai aprender aqui no Espiritismo. Então, por isso é que é uma doutrina de excelência, né, minha gente? Né? Na primeira parte, Allan Kardec realiza um exame crítico, procurando apontar contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico superáveis, segundo ele, mediante o paradigma espírita da fé raciocinada. Entenderam? São expostos vários assuntos. Causas do temor da morte, porque os espíritos não temem a morte, o céu e o inferno cristão, imitando o pagão, os limbos, quadro do inferno pagão. Vamos acabar com isso. Então, tem inferno, meu Deus. Se tiver inferno, eu sou melhor do que Deus. Porque eu nunca criaria para o meu filho um inferno. Eu vou sempre lutar pelo meu filho. Eu vejo mães aí, nossa, o que elas fazem pelos filhos delas. Às vezes, filhos delinquentes, né? E elas estão ali lutando por eles, pedindo misericórdia, ajudando. Mas se nós fazemos isso, agora Deus é diferente. Então, Deus é o seguinte, eu vou criar o inferno, né? O filho é rebelde, eu vou correr atrás dele. Não, deixa ele queimando lá. Isso não tem coerência. Não tem. Em lugar nenhum. Então, é isso que o Espiritismo vai estudar, né? Bom, continuando, faz ainda, né, um esboço do inferno cristão, purgatório, doutrina das penas eternas, código penal da vida futura, os anjos segundo a Igreja e o Espiritismo. Aborda também vários pontos relacionados com a origem da crença dos demônios, segundo a Igreja e o Espiritismo. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações e a proibição de invocar os mortos. Bom, está lá no Deuteronômio, no capítulo 18, que Moisés proíbe o intercâmbio com os mortos. Ele proíbe o intercâmbio errado com os mortos, com os desencarnados.
Porque no mesmo Deuteronômio, eu vou deixar isso aqui bem claro para vocês, no mesmo Deuteronômio, no capítulo 18, em outros versículos, ele fala assim, quando houver necessidade de um profeta, Deus o suscitará dentre vós. E apareceram os profetas. Elias, Malaquias, Ezequiel, Isaías e por aí vai. Gente, é só estudar, é só ter coerência. Ele estava proibindo, vocês vão entrar lá na terra lá que está prometida. Mas lá tem gente que faz um negócio sério. Eles pegam a mediunidade deles para evocar espíritos negativos para tentar prejudicar os outros. Isso vocês não vão fazer. Isso está proibido. Mas como escritas, né? Escrita de 3.200 anos atrás, que foi isso, para chegar até nós, tem muita adulteração, tem muita. Então, Moisés não proibiu. Como é que Moisés já proibiu uma coisa que foi criada por Deus, que é a lei da mediunidade? E ele era um grande médium. Ele próprio era um grande médium. Então, ele proíbe a prática errada, que pode prejudicar todo mundo, inclusive o médium. Isso ele proíbe, mas diz assim, quando for necessário, vai aparecer entre vós médiums. Você pega todos os profetas, são 13, né? Você pega todos os profetas, são todos médiums. Todos eles são médiums. Como é que Moisés vai proibir isso, gente? Não tem lógica. É isso que a gente fala, olha, cuidado com o que você ouve. Passe pelo fio da lógica e da justiça. Se não passar, você vai deixando de lado, então vai estudar para tentar entender, né? Bom, na segunda parte, constam dezenas de diálogos que foram sido estabelecidos entre Allan Kardec e diversos espíritos, nos quais estes narram as impressões que trazem do além-túmulo e de como se deu o processo de desencarne para pessoas de diferentes tipos de caráter. Então, são várias comunicações que Allan Kardec coloca ali para entendimento. Então, tem comunicação de espírito que está muito feliz, muito espiritual, de espíritos que foram maldosos aqui, suicidas, espíritos que foram rainha, né, ou princesa, e aí agora está falando o que é ser isso no mundo espiritual. Enfim, é um contato com o mundo espiritual, com espíritos que viveram aqui na Terra de situação mediana. E eles vão contar o que aconteceu com eles, o que estava acontecendo. Então, é muito interessante, são relatos interessantíssimos que estão lá nessa segunda parte, né, do céu e do inferno. Bom, ainda na quarta parte, na quarta obra, a segunda parte desse livro, né, é dedicada ao pensamento. Allan Kardec reuniu várias dissertações de casos reais, a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física, proporcionando ao leitor amplas condições para que possa compreender a ação da lei de causa e efeito em perfeito equilíbrio com as leis divinas. Assim constam dessa parte narrações de espíritos felizes, infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos, espíritos endurecidos. Então, são vários tipos de caráter, que é aquilo que a gente estava falando, né? Tem gente que acha que o espiritismo veio por espírito criminoso, ou endurecido, ou sofredor. Peraí, moça, não fala isso, não. Não fala isso, não. Estuda primeiro. Eu vejo, né, às vezes, pregações aí, a gente entra para ver que nível que estão. Nossa, tem pessoas que deveriam ter mais respeito, né? O céu e o inferno colocam ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina em concordância com o princípio evangélico, a cada um segundo as suas obras, que está em Mateus 16. Que Jesus disse isso, que Deus é justo e dá a cada um segundo as suas obras. Ora, se nós estamos vivendo uma fase de reboliço mental, né, intelectual, tem hora que eu tenho que parar para ver o que de fato eu tiro disso aí. Eu tenho certeza que se você encontrar o Espiritismo, vai te ajudar a beça. Muito. Né? Vai te ajudar muito. Porque
nesse tempo todo de espírita, eu tive muito contato com espíritos muito poderosos, né? Muito interessantes. E eles me ajudaram muito, me ensinaram muito e me deram muita condição de entender a doutrina espírita. Concluindo, então, o estudo aqui da quarta obra, vamos observar o seguinte, que Allan Kardec vai escrever na Revista Espírita de setembro de 1865. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí, reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino, como os nossos escritos sobre a doutrina espírita. Aí nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos. E a gente vai observar a importância, né, de quando Allan Kardec faz essas colocações, da autoridade que ele dá ao trabalho que ele estava realizando. Isso é importante. O autor não se esconde atrás da sua obra e nem atrás de outras pessoas. Porque muitas pessoas, às vezes, colocam muitas citações de outros autores. E o Allan Kardec não, ele está pronto, presente na obra dele. É isso que é importante de ser considerado dentro desse estudo da codificação. O codificador está presente, percebe? A obra está aqui, eu estou presente nela. Isso é importante a gente considerar. Bom, agora vamos para a quinta obra, que é a Gênese, né? Que é um estudo bem interessante, né? É um livro espírita de autoria de Allan Kardec e foi publicado em Paris em 6 de janeiro de 1868. É uma das obras básicas do Espiritismo. Nesta obra, Allan Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita da compreensão da realidade. O que vai acontecer nessa obra? Ele vai pegar fatos que até então a humanidade tinha com informações metafóricas. Vou dar um exemplo que ele vai citar, né, que é a da formação do mundo em 6 dias. Então, ele vai trabalhar isso dizendo que são 6 eras. Ou seja, a informação que o mundo tinha até então era a informação bem metafórica, bem assim, para o início de conhecimento, muitas vezes levados pela mitologia. E a mitologia, ela é uma síntese, pode ser uma síntese, né, de coisas muito profundas. E aí, o que Allan Kardec vai fazer agora? Ele vai começar a abrir os entendimentos. O que é fluido cósmico? Né? O que é isso? Como é que foram os milagres de Jesus? As curas que ele fez? Então, agora ele vai trabalhar isso de uma maneira que você possa apropriar cientificamente dos fatos, né? Como ele coloca da compreensão dessa realidade. Então, ele procura estudar os milagres como fenômenos naturais, cujos mecanismos de funcionamento são atualmente desconhecidos pela ciência. Ou seja, a ciência ainda está buscando entender muitas coisas que estão aí nos anais da história da humanidade e muitas coisas que permanecem. Quando algo permanece por muito tempo, é preciso ser analisado, ser estudado para ver a veracidade daquilo. Às vezes, uma ilusão, ela permanece por muito tempo, até que o espírito amadureça e acabe com aquela ilusão. Então, tudo é diluído, como a André Luiz disse, você vai desatar nó por nó. Então, você vai ter que destruir, né, aquela montagem, digamos, mental, mas às vezes leva tempo. Outras, você tem uma informação, e essa informação ela é perfeita, ela é certa, ela é justa, lógica. Ou seja, agora você vai entender como é que funciona isso. Assim é que nós vamos nos formatando psicologicamente para os grandes avanços
que nós estamos fazendo dentro do campo da evolução. Ou seja, a evolução é uma apropriação dos conteúdos divinos que nós trazemos. E a gente vai automaticamente, gradativamente, transformando aquilo em realidades e eliminando aquilo que não é bom, não precisa mais. Então, ele descreve os feitos extraordinários de Jesus, explicando o que teria realmente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros e planetas que compõem o universo segundo a visão científica. Bom, é um livro conhecido e estudado, é um livro que, se conhecido e estudado, ele vai proporcionar uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. Divide-se em 3 partes. Né? Na primeira parte, Allan Kardec vai analisar a origem do planeta de forma coerente, fugindo das interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Aquilo que nós tínhamos falado. Chega uma hora, chega um momento na evolução da humanidade ou do homem individual que ele tem que acabar com o mistério, com a magia, né? E trazer aquilo para o campo de realidade. Olha, algo que está muito além do nosso entendimento e que acontece, a gente acha aquilo mágico, não é assim? E quando você já passa a entender aquilo, acaba a magia para vir a realidade. Podemos ver isso nos próprios mágicos, né? Eles fazem magias deles lá, eles fazem desaparecer coisas, aparecer coisas. Então, aquilo é tudo muito mágico, até o momento que você não sabe o processo, como é realizado. Num dia qualquer que você chega ao entendimento daquilo, como que aparece um poeiro da cartola, né? Como que surge uma corda que ele vai tirando da boca assim, interminavelmente. Quando você entende isso, já deixa de ser magia, já deixa de ser aquela coisa do extraordinário. Por isso que os mágicos têm os seus segredos que eles não contam para ninguém, porque senão acaba o processo da magia. E Allan Kardec, nesse livro, a Gênesis, o que ele está fazendo? Ele está tentando tirar essa magia sobre a criação do mundo, né? Dos períodos, né? Dos dias em que Deus criou o mundo, para trazer algo mais assim inteligível a todos nós. Então, ele descreve os feitos extraordinários de Jesus, explicando o que teria realmente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros e planetas que compõem o universo, segundo a visão científica. É um livro que, conhecido e estudado, ele proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional, reveladora, né? Como a gente já estava falando, e as partes que ele se divide. Né? Ora, em sua segunda parte, ele vai abordar as questões dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Na terceira parte, ele vai enfocar as predições do Evangelho, os sinais dos tempos, a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. E os assuntos apresentados nos 18 capítulos dessa obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Então você vê que é um livro de estudos mais profundos sobre ciência. O Espiritismo precisava deste livro. Os adeptos do Espiritismo precisam desse livro, porque ele vai trabalhar aquela parte inicial do Livro dos Espíritos, que é a parte do universo, da matéria, do espírito, dessa relação da formação dos elementos materiais, e depois ele vai trabalhar essa questão que está muito ainda, né, sem conhecimento, que são os milagres, né, as predições. Então, ele vai dar esse avanço neste conhecimento. E hoje a ciência cada vez mais corrobora tudo o que foi dito por Allan Kardec. Na Revista Espírita de janeiro de 1868, Allan Kardec propaga o lançamento da obra, exibindo as páginas do sumário da mesma. Então, ele estava entregando à humanidade
um estudo sério sobre a ciência espírita. A obra referenda as propostas do Espiritismo de estar junto com a ciência, ao mesmo tempo em que coloca a doutrina espírita sob os holofotes daqueles que tentam combater seus postulados. Então, eu digo para você, meu amigo, minha amiga, se você realmente quiser entender da doutrina espírita, você vai ter que estudar essas obras todas. Né? Você vai ter que penetrar nesses conhecimentos. Aparentemente, eles estão assim meio, né, complexos, mas é porque a gente, quase todos, ainda não tem uma proposta de estudo mais profundo. A gente aprende as coisas básicas para a vida. Ler, escrever, né? Uma coisa aqui, uma coisinha ali, mas a profundidade, quase poucos buscam essa profundidade. Geralmente são cientistas, os filósofos que buscam mais isso. Só que agora a humanidade toda terá que ser filosófica e científica. Essa fase que virá aí para o mundo, né? Essa nova fase, essa nova era da regeneração, a humanidade terá que ser toda ela filosófica e científica. Para quê? Para que ela possa penetrar mais profundamente em si mesma. Então, agora eu estou conhecendo as coisas para quê? Para o meu autocrescimento. Percebe? Então, o mundo vai exigir isso de mim. As mudanças externas do mundo que estão fora de mim vão exigir que eu mude dentro de mim. Então, a proposta espírita é essa, esse diálogo que eu faço comigo mesmo na proposta de um crescimento pessoal. Né? Então, olha só, nós estamos aqui terminando esse estudo, o estudo de número 29, e queremos deixar bem claro para vocês que nós colocamos essas obras em evidência para que, a partir deste estudo, você tenha mais um interesse de se aproximar do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, né, da Gênese, para você se apropriar desses conhecimentos. São conhecimentos fantásticos. Agora é preciso que você penetre neles. Percebe? Comece a ser filósofo, comece a ser cientista, mas isso de uma maneira consciente. Porque, de alguma maneira, ele já praticou filosofia e ciência aí pelo correr dos séculos. A gente já analisou coisas, a gente fez experimentações. Quando eu estava testando, né, uma nova fórmula de fazer isso ou fazer aquilo dentro de casa, um alimento ou uma coisa qualquer, eu estava fazendo ciência. Só que eu fazia isso assim, bem superficial para atender uma necessidade imediata. Agora não, agora nós vamos ter que estudar para realmente buscarmos, né, esses conhecimentos que estão íncitos em cada um de nós, colocados por Deus. Ou seja, entrar no divino que somos. Entendem? Essa é a proposta espírita. Sem nenhuma conotação de magia, de coisas sobrenaturais. Não existe nada disso, né? Mas a coisa real, que seja compreensiva e seja interpretada e adquirida pelo ser para os seus conhecimentos, os seus avanços. Não é isso? Agora nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje de uma maneira muito, muito maravilhosa, né? Nós estamos falando de uma proposta de avanço da humanidade, uma proposta de crescimento contínuo do homem em ciclos que vão se sucedendo. Né? E aí nós vamos terminar o nosso estudo de hoje com a música Nova Era, né? Que a nossa irmã Célia Tomboli vai nos ofertar. Preste atenção, que coisa maravilhosa que é essa canção, principalmente na voz dela. Fiquem com Jesus, fiquem com Deus. Agradeço muito por vocês estarem conosco nesses estudos, que a gente possa caminhar e crescer por eles. Muita paz, muita harmonia em seus corações. Uma nova era iluminou nosso caminho. O amor e o carinho
mostra um novo horizonte. Nossa esfera se transforma em novo ninho. É a primavera a jorrar da eterna fonte. Vamos cantando em direção à claridade. A legião do amor sublime nos espera. Juntem-se a nós, vamos levar a humanidade esta canção que nos transporta à nova era. Vamos, meu povo, preparar nossa morada, que este planeta seja o nosso paraíso. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Quem sabe o quanto fizemos em tempos passados, braços cruzados frente à fome e à dor, sem ter ainda em nossa alma a existência desta coisa linda que é a essência do amor. Quem sabe até quantas mágoas já deixamos, ou a vida em passada encarnação, e hoje mais firmes a caridade semeamos. É a nova era, é a nova era, cantando em nosso coração. Vamos, meu povo, preparar nossa morada, que este planeta seja o nosso paraíso. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo.